O amor do Senhor é de fato algo que nós jamais poderemos mensurar, a sua grandeza, a sua profundidade. Queridos, eu quero compartilhar convosco uma palavra que se encontra na Epístola de Judas, o penúltimo livro da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, culto de doutrina, pretendo trazer algumas informações preciosas para a igreja da parte do Senhor. E eu acredito, como João, na sua epístola, ele disse, né, a unção vos ensina tudo. Então, o que eu vou falar já habita no coração da igreja. Mas quando nós pregamos, o Espírito faz isso reacender, crescer e fortalecer a nossa fé e a necessidade do nosso cuidado para estarmos, de fato, na presença do nosso Deus. Queridos, nos diz assim a partir do versículo de número 1, apesar das traduções às vezes diferentes, uma ou outra palavra, mas a base no grego é exatamente a mesma, não há do que se preocupar. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Amém? Glórias ao nosso Deus. Bendito é o nome do Senhor. Queridos, Judas escreveu essa epístola, acredita-se que na segunda metade do primeiro século, com o objetivo de alertar os cristãos primitivos sobre a necessidade de batalhar pela verdade, batalhar pela fé, pelas verdades entregues aos apóstolos, e que estavam sofrendo constantes ataques por pessoas que estavam se infiltrando nas igrejas e diluindo a verdade do Evangelho. E acho tremendo a maneira como Judas introduz a sua carta, a sua epístola, e eu quero que cada um de vocês, por gentileza, queira acompanhar comigo os versículos que vamos estar meditando. E só nessa
introdução dos 2 primeiros versículos, Judas já é um tanto profundo. Ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Judas, queridos, ele era também irmão de Jesus. Judas, ele era filho de Maria, assim como Tiago também. Mas ao se referir ao seu meio-irmão, Jesus, ele evita, na sua introdução, de colocar isso como uma credencial para fortalecer a sua credibilidade. Ele coloca as coisas nos devidos lugares e ele não se refere a Jesus como seu meio-irmão. Ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Maravilhosa a humildade deste homem, né? Que não foi oportunista para ganhar credibilidade. Mas acho também interessante nessa introdução, quando ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo. Ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Amados, e aqui não há nada de formalidade, não há nada de formalismo. Quando ele fala servo de Jesus Cristo, ele está falando da sua vida, de como ele vive, do que é que ele faz, do que é que ele respira. Ele está dizendo que ele é servo de Jesus Cristo. Ele está dizendo que a sua vida é essa. É Cristo de manhã, é Cristo de tarde, é Cristo à noite. Ele é servo de Jesus Cristo. Amados, e é interessante que a gente deve levar em consideração o contexto do primeiro século, onde era comum no Império Romano, assim como depois também, a existência de escravos, né? Escravos, porque a palavra servo aí, no grego, é doulos, que significa escravo, né? Mas na nossa tradução põe servo, mas é escravo. Ele está dizendo que ele é escravo de Cristo. E naquela época tinha diversos escravos, né? Com seus respectivos senhores. Se um escravo fosse interrogado, ele ia falar: eu sou fulano de tal, escravo de ciclano. E Judas se apresenta assim: eu sou Judas, escravo de Jesus Cristo. E eu te pergunto, amado, você e eu, a quem nós temos servido? Porque a gente, às vezes, no nosso ímpeto de usar jargões, a gente profere algumas coisas que precisam ser verdade em nossas vidas, precisam ser mais que palavras. Imagine que você tivesse a oportunidade de ver Judas vivendo o seu dia, um dia da vida dele. Você ia ver Judas de manhã servindo a Deus, servindo a Cristo, pregando o Evangelho, falando do amor de Cristo, viajando, se preocupando com as almas, chorando. Você ia vê-lo à tarde em santidade, também buscando a Deus a favor da igreja, submisso à vontade de Cristo, à noite da mesma forma. E sem que Judas falasse nada, eu sei que você diria para ele: olha, eu te observei o dia todo, você é servo de Cristo, né? Agora, se alguém fizer a mesma coisa comigo, como é que é a minha manhã? Quais são as minhas conversas no WhatsApp? Puxar o histórico dos vídeos no YouTube, ver até as conversas que eu tenho com os irmãos, as nossas confraternizações, como eu trato a minha esposa, meus filhos, e passasse um dia comigo, será que essa pessoa ia falar: olha, Pedro, eu te observei e eu percebi, você é servo de Cristo, né?
Ou então a pessoa poderia falar: você é quase um servo de Cristo. E o problema de ser quase é que é quase um servo de Cristo, é que é quase um salvo. Mas não é um salvo. Né? Amados, e o fato é que todo mundo é servo de alguém ou de algo. Teve um filósofo que é mencionado em algumas disciplinas, né, nas faculdades, Jean-Paul Sartre, e ele concebeu a ideia de que o homem é livre, ele nasce absolutamente livre. Ele é como se fosse um nada, e aí ele vai decidir o que ele vai ser da vida, em todos os sentidos, né? E até parece interessante porque existe a questão das escolhas e das suas consequências. Mas ele errou porque ninguém nasce livre. O homem nasce sendo servo do pecado. O homem é servo do pecado. Não há quem seja livre. E Judas, ele está trazendo à tona o fato de que ele se submeteu a Jesus Cristo como seu Senhor, e agora ele não é servo de si mesmo, das suas vontades, dos seus desejos, ou de ideologias diversas. Ele agora é servo de Jesus Cristo. E aí ele prossegue, queridos, vamos lá. Ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Aí ele vai mostrar para quem é que ele está escrevendo. Ele está escrevendo aos chamados. Para quem é que você está escrevendo, Judas? Para quem é esse tesouro exortativo, esse cuidado maravilhoso que você está escrevendo? É para quem esse tesouro? Não é para todo mundo. É para os chamados. É exclusivo essa exortação, esse alerta para os chamados, para que eles sejam preservados na presença de Deus. Aleluia. Meus amados, e se é para os chamados, aqui tem chamados, não tem? Glória a Deus. E medite nessa carta. Ela foi endereçada a você. E aí ele continua descrevendo o povo de Deus com expressões profundas e verdadeiras. Ele fala aos chamados, amados em Deus Pai. Algumas traduções vão dizer queridos em Deus Pai, ou até amados por Deus Pai, né? Mas eu acho também profundo e maravilhoso como Judas escolhe as palavras para expressar a verdade. E se você observar no grego, no original, amados em Deus Pai, essa preposição em, no grego ev, e denota algo fixo em algum lugar, ou fixo em algum tempo, ou em algum estado. Então Judas está dizendo o seguinte: você é amado aonde, Judas? Em Deus Pai. Está dizendo aos amados em Deus Pai. Amados onde? Amados em Deus Pai. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque Judas está dizendo que o amor de Deus por nós e as causas desse amor residem nele mesmo e não fora dele. Ele está dizendo que vocês são amados em Deus. As razões pelas quais Deus vos ama habita nele mesmo, não fora dele, não em você especificamente. E isso nos dá segurança, queridos,
Porque a Bíblia fala em Romanos, quem deu a ele primeiro para que ele fosse restituído? O que oferecemos a Deus antes para que ele nos amasse? Né? Nada. Então, nós somos amados nele. As razões pelas quais ele te ama, habita nele mesmo. O Senhor te ama com amor eterno. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é maravilhoso porque, olha só, a primeira aliança que Deus fez com o homem, conversava com o evangelista Carl esses dias, Deus manifesta a lei e o homem, para ser justificado, receber aprovação de Deus, salvação, ele deveria ser perfeito na lei, algo que a Bíblia revela depois que não era possível. E aí o homem falhou, porque de fato não tem como um morto obedecer à lei de um Deus vivo. A lei não vivificava o homem para habilitá-lo a obedecer. Apenas falava, você tem que fazer isso, mas não dava para ele. Embora a lei até quisesse isso, porque a lei é boa, a Bíblia fala, mas a lei, ela não produzia essa vida que capacitava o homem a viver plenamente essa comunhão com Deus. Mas a segunda aliança, que nós chamamos de Novo Testamento, olha só, foi feita entre Deus, de fato com o homem, mais uma vez, mas o homem Jesus Cristo. E ele cumpriu todos os requisitos da lei, foi perfeito. E aí, nesse acordo, amados, olha que coisa profunda e maravilhosa, nesse pacto entre Deus e o homem precisava fazer a sua parte, obedecer à lei de Deus, para ser de Deus. Mas o homem já fez a sua parte. Como? O homem Cristo, nosso representante, a nossa parte está feita em Cristo Jesus. E a parte que cabe a Deus, o nosso Senhor, o nosso Rei, visto que o homem Cristo cumpriu a parte dos homens que ele representava, a parte que cabe a Deus agora é te convidar para usufruir desse amor e graça gratuitamente. Porque quando não compreendemos essa verdade de todo o projeto de Deus na pessoa de Cristo Jesus, nós acabamos ficando tímidos em usufruir de todas as riquezas que compõem essa graça. Então eu quero te dizer que se você é de Deus, se você creu em Cristo Jesus, é filho de Deus, a aliança que te faz filho foi feita entre Deus e Deus, entre o Deus Pai e o Deus Filho. É uma aliança eterna, você é de Deus. Você se lembra de... É algo muito semelhante o que acontece com Davi, quando ele faz uma aliança com Jonatas, de que usaria de beneficência com os descendentes dele. E quando Jonatas morre, Davi está ali no processo, se organizando no reino. Ele pergunta: alguém da casa de Saul, para que eu possa usar com ele de misericórdia, por causa da aliança que eu fiz com Jonatas? Tem sim, Davi, tem um chamado Mefibosete. Mas o benefício de Davi para com Mefibosete é por causa da aliança que ele fez com Jonatas. O benefício de Deus para com a sua vida, meu amado, é por causa da aliança do Pai com o Filho. Cristo pagou o preço para que você fosse filho e filha de Deus.
É por isso que Judas está dizendo, ó, vocês são amados em Deus. As razões pelas quais Ele te ama habita nele mesmo. Porque se habitasse em nós, como isso seria frágil? Como isso seria frágil? E ele prossegue, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Algumas traduções vão falar conservados em Jesus Cristo ou guardados por Jesus Cristo. Mas todas essas traduções apontam para o mesmo fato de que quando você tem uma coisa importante na sua casa, que você considera muito, quem sabe uma joia, ou qualquer outra coisa de valor, eu sei que você guarda no lugar que você considera muito seguro, muito importante. E Judas está dizendo que Deus te guardou em Jesus Cristo. Olha que coisa tremenda, você está guardado em Jesus Cristo. Ficaríamos maravilhados se estivesse dizendo assim, olha, se Judas dissesse, vocês estão guardados no Arcanjo Miguel. Oh, que coisa, Deus é bom. Vocês estão guardados no Arcanjo Gabriel. Oh, Deus é maravilhoso, eu não merecia. Mas ele fala algo. Vocês estão guardados em Jesus Cristo. Guardados em Jesus Cristo. Conservados em Jesus Cristo. No grego, a palavra guardados, terel, significa manter alguém no estado no qual está. Para você poder entender, imagine que um guarda precisa estar ali guardando um preso, um criminoso que está ali. E a função daquele guarda é garantir que ele vai ficar ali, naquele estado. Se o guarda falhar, ele vai pagar por isso. Ou imagine alguém que está cuidando de uma outra pessoa do hospital e a função dela é manter aquela pessoa quieta ali, guardada naquele estado para ela se recuperar. E a ideia aqui é justamente essa. É que Cristo, Ele vai te guardar no estado de filho de Deus, de salvo em Jesus Cristo. Você está guardado e conservado pelo Senhor. E ele prossegue, eu acho tremendo, versículo 2, quando ele abençoa a igreja, dizendo: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam duplicados. Não. Triplicados. Não. Multiplicados. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. E Judas, com toda firmeza, abençoa a igreja com essas palavras. E ele não tem insegurança nisso. Judas, será que todos ali naquela igreja, para os quais você está escrevendo, será que todos são dignos? Judas, cuidado, Judas, você está profetizando uma bênção sobre a igreja, mas é preciso ver direito se todos realmente estão dignos dessa bênção multiplicada, Judas. Mas Judas, ele sabe que a igreja que está em Cristo, ela não tem outra coisa a esperar, a não ser misericórdia, paz, amor e graça de Deus. E isso é tremendo, amados, porque se você está em Cristo, é necessário que peça ao Espírito de Deus para tirar da sua mente, eu falo isso porque Deus tem falado comigo isso, toda essa má expectativa de que amanhã vai ser ruim, de que está vindo luta aí, a coisa
claro que a gente tem aflições. Mas parece que temos uma grande dificuldade em acreditar que amanhã estaremos debaixo de uma chuva de graça, misericórdia, paz. Se você é de Cristo, espere isso da parte de Deus. Quem não pode esperar isso, e até espera sem poder, é aquele que não está em Cristo. Perceba que mesmo quem não está nele, até espera. Imagine nós. Judas, mas e a culpa desse povo? Foi expiada em Cristo Jesus. Judas, não, esse povo está perdoado em Cristo Jesus. Judas, será que não há nenhum impedimento? Não, Cristo tirou todos. Então receba a misericórdia, a paz e o amor da parte de Deus. E agora ele vai entrar na exortação, amados. Versículo 3. Onde ele diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever acerca da nossa salvação comum, falar das coisas ricas e maravilhosas que estão inseridas na salvação, quando eu pensava em me alegrar com você sobre isso, eu percebi que eu precisava fazer algo antes. Ele diz: quando eu pensava em fazer isso, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então Judas, pelo Espírito de Deus, ele percebe que a base que proporciona essa alegria, essa paz, essa segurança, essa base estava ameaçada por falsos ensinos. Então Judas vai conclamar a igreja, os destinatários desta carta, para lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A verdadeira fé, os ensinos dados aos apóstolos, porque, amados, nesse período, já aqui nas primeiras décadas do primeiro século, a essa altura já estava correndo pelas igrejas diversos ensinamentos distorcidos sobre Jesus Cristo, sobre a verdade, sobre o Evangelho. E aí os apóstolos, movidos pelo Espírito, eles vão reagir, mandando cartas para as igrejas, para que eles estivessem guardados na verdade de Deus. E Judas, este homem, este discípulo, ele também escreve para que a igreja lute para preservar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. É uma luta pela verdade, porque se remover a base cristocêntrica, apostólica do Evangelho, a gente perde tudo. E hoje nós somos até errados quando seguimos a ideia do politicamente correto, né? Da ética distorcida. Quando a gente acaba, não está falando de Deus, tudo bem. Aquela igreja fala que é Jesus e o sábado, mas tudo bem. Aquela outra fala que é a porta da salvação, mas tudo bem. Está falando de Deus? Tá bom então. Judas via tais coisas como uma ameaça à integridade do Evangelho. E ele conclama a igreja: lute pela verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Não permita que essa base seja removida, porque se ela for corrompida, todo o resto perde a sua integridade, a sua estrutura. E
Quando ele diz, amados, olhem para o texto, por gentileza, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa expressão, uma vez, ele está dizendo que foi entregue uma vez através de Jesus Cristo aos apóstolos, e que não pode ter mais acréscimos, foi entregue uma vez. Não houve uma revelação no primeiro século, outra no segundo, outra no terceiro. Não, ele está dizendo, olha, batalhe pelaquela fé que uma vez foi dada aos santos, aquela verdadeira em que Cristo, Filho de Deus, é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele vai falar da ameaça que ele quer diretamente combater. Mas antes de passar para essa parte, queridos, então apliquemos em nossas vidas. Vamos pedir a Deus e buscarmos na palavra para que a nossa fé seja uma fé saudável, baseada nos ensinos dos apóstolos, na verdade de Jesus Cristo, porque se perdermos isso, se darmos margem a algo que não faça parte, a gente vai acabar corrompendo, maculando a base que nos dá tão grande privilégio de sermos filhos de Deus. E aí ele vai dizer, pois certos indivíduos, muita atenção nessa parte, irmãos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, se introduziram, penetraram no meio do povo de Deus, homens que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Homens que ensinam que está sob essa graça é liberdade para pecar, para falar o que quiser, para agir da maneira que quiser. E é provável que esses homens estavam tendo um certo sucesso em contaminar a parte da igreja na época. E algo interessante é que esses homens, queridos, essas pessoas, hoje nós chamaríamos essas pessoas, vou usar uma palavra moderna, chamaríamos essas pessoas de pessoas descoladas. Pessoas que não têm muita cerimônia, que muitos de nós acham até legal. Pessoal, fulano assiste qualquer filme, fulano fala o que quer, brinca, faz piada, manda vídeo sobre a palavra de Deus com brincadeira, ouve música. Pensa numa pessoa legal. Já Cicrano é muito assim, Bíblia, tudo para ele fala para a gente ter muito cuidado, não pecar contra. Agora fulano, o outro não. Esse outro está na graça, porque ele entendeu que ele pode tudo. Por isso que eu gosto de fulano. Fulano é desse jeito. Que coisa terrível, não é, amados? Ensino de Satanás. Mas nós repreendemos em nome de Jesus. Que sejamos piedosos. Que por Deus nos ter feito filhos, andemos em gratidão contínua, amando e servindo ao Senhor. E aí o versículo 5, ele vai dizer, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito,
destruiu depois os que não creram. Olha que exortação forte. Judas está falando, cuidado, lembrem-se que Deus tirou um povo do Egito, mas destruiu aqueles que não creram. E quando Judas coloca essa expressão, os que não creram, não é que eram pessoas absolutamente incrédulas, mas pessoas que acreditavam da maneira errada, em visões distorcidas sobre Deus. No meio do caminho perderam a visão de quem de fato era Deus. E é possível crer de maneira errada. Eu vou dar 2 exemplos, uma crença verdadeira e uma crença errada. Por gentileza, abra em Mateus capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 16 de Mateus, versículo de número 13. Capítulo 16 de Mateus, versículo 13. Diz assim, amados: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, 16:13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Estão falando o que de mim aí, o povo lá de fora? E os discípulos responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Quer dizer, Senhor, os conceitos a seu respeito são variados aí por fora. E aí, Jesus vira para eles, versículo 15, para os discípulos, para a igreja, e fala: mas vós, continue, quem vocês estão acreditando que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro está dizendo: eu estou aqui, eu não sei, Tiago, João, mas eu estou aqui porque eu acredito que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É por isso que eu estou aqui. E Jesus vai louvar essa fala de Pedro, falando: você acreditou da maneira correta, foi o Pai que te revelou. Você está aqui pelo motivo certo. Mas tem também uma crença errada. Vamos em João, Evangelho de João, capítulo 7, por gentileza, amados. Capítulo 7 do Evangelho de João. Diz assim: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele seus irmãos, provavelmente era Judas também, antes de se converter, viu? E lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se você faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Olha os conselhos dos irmãos de Jesus. Olha, a gente percebe que você realiza sinais. A gente acredita, a gente está vendo isso. Então vai lá para a Judeia. Agora olha o que o versículo 5 diz: pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Criam da maneira errada. Então a Bíblia fala: não criam. Não criam que ele era o Filho de Deus. E a gente precisa ter cuidado com isso, porque às vezes a gente pode seguir conceitos variados sobre quem é Cristo.
é um milagreiro, é um mordomo que vai realizar todas as minhas vontades e sonhos. Ele é o Filho de Deus. Ele é o nosso Senhor. Aquele que morreu por nós, levou os nossos pecados para que fôssemos perdoados. Nos comprou com o seu sangue. Agora somos dele, propriedades dele, servos dele. Qual temos em Judas? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, destruiu depois os que não creram. Por isso ele está conclamando: batalhe para uma fé saudável. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Há anjos que acreditaram que poderia abandonar suas posições dadas por Deus e alcançar supostamente algo melhor na proposta feita pelo enganador. A esses o resultado foi que foram aprisionados em algemas eternas. Então, o que Judas está falando é uma coisa só: é para que a gente não saia da verdade. Não precisamos de novidades. Não precisamos sermos levados, e não faremos isso, por conversas que propõem coisas contrárias ao Evangelho de Cristo. Não vamos abandonar a verdade por conta de filosofias, psicologias ou qualquer outra conversa atraente, mas que o nosso coração esteja firmado em Cristo Jesus. Colossenses, Paulo escrevendo ali, não precisa abrir, a não ser que queira, mas Paulo ele fala aos Colossenses referente a Cristo. Ele fala: olha, que vocês estejam radicados nele, que suas raízes estejam nele, em Cristo, radicados e edificados nele, em Cristo, porque estando em Cristo, nós teremos tudo o que é necessário para uma vida piedosa, uma vida de santidade. Quando Paulo fala que nós sempre triunfamos em Cristo Jesus, ele está se referindo ao fato de que esse triunfo contínuo, constante, é um resultado de estarmos em Cristo, de estarmos radicados nele, enraizados nele. Tudo está em Cristo. Nós conhecemos a face de Deus, a revelação de Deus em Cristo Jesus. Todas as verdades e virtudes expressas na palavra, elas têm como base a pessoa de Jesus Cristo. E se tem algo que não pode faltar em nossas orações, é pedir constantemente para o Pai que nosso coração esteja radicado em Jesus Cristo, esteja firmado nele, aprofundado nele, e que a gente habite nele. E aí, versículo 7 diz: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Perceba, queridos, que
Judas cita Sodoma e Gomorra, mas ele vai falar do juízo sobre as cidades circunvizinhas a Sodoma e Gomorra. Porque a cultura de Sodoma e Gomorra influenciou a cultura dessas cidades vizinhas e elas sofreram também o juízo da parte de Deus. Então, nós precisamos, como é sempre dito, né, ser influenciadores, mas não sermos influenciados. Guardar a integridade da igreja como coluna e esteio da verdade. Não imitar o mundo. Amados, isso é muito sério, porque imita sim. Volta e meia tem algumas conversas. Você viu que está na moda agora? Você viu o estilo de roupa que agora está na moda? Você viu que está todo mundo assistindo aquela série? Cuidado, amados. A nossa alegria, o nosso deleite, o nosso prazer está no nosso reino, está no nosso Senhor. Ele disse: aquele que tomar da água que eu der, nunca mais terá sede. Então nós não precisamos dessas alegrias efêmeras desse mundo. E João, na sua epístola, ele também fala: se alguém ama o mundo e o que no mundo está, não tem o amor de Deus. Não conhece a Deus, não ama a Deus. Então nós não vamos imitar Sodoma, não vamos imitar Gomorra. Nós vamos seguir avante, seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo o nosso Deus, guardando a sua palavra, esperando nele, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos, até que o Senhor venha levar a sua igreja. Em nome de Jesus. Queridos, espero que essa palavra curta, mas creio que de proveito, fique no coração da igreja. Deus te abençoe de maneira poderosa, em nome de Jesus. Já passo para o pastor Luiz.